Vamos falar um pouquinho mais sobre a viagem do presidente Lula à África. Ele está no Egito, vai à Etiópia para tratar um pouco mais da agenda, explorar um pouco mais os assuntos que devem ser tratados pelo presidente naquela região do mundo. Nós convidamos para conversar com vocês a professora de Relações Internacionais do IBMEC São Paulo, Natália Fingermann. Professora, tudo bem? Bom dia, obrigado pela entrevista mais uma vez. Bom dia, Rafael. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Professora, lá no início do conflito, outubro do ano passado, o presidente Lula tinha a intenção de fazer com que o Brasil fosse um protagonista na discussão sobre a pacificação daquela região, um cessar-fogo e tudo mais. Isso não aconteceu, até porque, de fato, não há protagonistas ainda numa tentativa de aproximação, embora o Catar tenha tentado, os Estados Unidos também, o Egito também, mas não há quem tenha conseguido trazer paz para aquela região do mundo, né? Em que circunstância o presidente Lula vai ao Egito? Ele vai como ouvinte exclusivamente ou algo que ele possa oferecer, minimamente que seja, para tentar, enfim, encontrar um caminho que leve pelo menos a um cessar-fogo momentâneo, professora? Bom, Rafael, eu acredito que a visita do presidente Lula nesse momento, coincidentemente, é um momento, né, delicado, porque a gente está tendo uma tentativa de cessar-fogo, como você colocou, né, a gente tem representantes do Catar, representantes da inteligência norte-americana, representantes do Hamas e até mesmo de Israel, e agora, ontem mesmo, chegou o chefe de Estado da Hungria, da Turquia, o Erdogan, também com a tentativa de se chegar a um cessar-fogo, que seja um cessar-fogo de 6 semanas, é isso que se espera, e que paralise um pouco os ataques, né, de Israel, principalmente ali a região de Rafah, onde você tem uma grande concentração de palestinos alocados naquela região e sem nenhum local onde eles possam ir. Lula, nesse cenário todo, pode vir tentar contribuir. No entanto, eu acredito que a visita do presidente Lula deve focar mais nas questões comerciais e na relação entre Brasil e Egito, que é uma relação que comemora 100 anos, né, esse ano. Então, eu acredito que seria mais importante para o Brasil o enfoque nos interesses comerciais e de investimentos do Brasil do que abordar essa questão. Embora ele, com certeza, deve se posicionar sobre essa questão durante a visita. É mais cedo, professora, bom dia, primeiramente. A nossa repórter lá em Brasília, Luciana Verdolim, ela trouxe alguns temas que devem dar o tom dessas reuniões, desses encontros bilaterais, não só no Egito, como também na Etiópia, durante a cúpula dos países africanos. Mudanças climáticas, transição energética, uma reforma no sistema global de governança, combate à pobreza e desigualdades, nada que fuja daqueles temas que sempre são destacados nesses encontros internacionais. Ontem, falando sobre essa questão da guerra entre Hamas e Israel, a nossa analista de política, Amanda Klein, diz que há uma certa preocupação em relação ao tipo de declarações sensíveis que Lula possa vir a dar em relação à guerra. A gente pode temer isso? A gente tem que ter essa preocupação ou não? Olha, eu acredito que depois da ofensiva que foi feita recentemente por Israel, a Rafah, é provável que o presidente Lula faça uma declaração mais dura, né, demandando um posicionamento das instâncias internacionais em relação a um cessar-fogo imediato. Essa posição que a gente possa vir a ver, né, do presidente Lula, eu acredito que vem acompanhada de uma posição tomada recentemente pela Irlanda, pela Espanha, que os dois países enviaram uma carta à própria União Europeia, na qual demandam uma ação mais efetiva da União Europeia, né, e dos países que estão negociando o cessar-fogo, devido à emergência, vamos dizer, a catástrofe que se encontra essa região em Rafah. Então, é possível que a gente veja, sim, o presidente Lula apoiando, vamos dizer, ou alinhado com esses países que eu comentei. O Zé Maria Trindade quer fazer uma pergunta para a senhora também, professora. Zé? Pois não, bom dia, Zé, prazer. Pois é, professora, muito bom dia. Eu tenho avaliado que Israel está encurralado.
ele não pode recuar. Ter um vizinho como o Hamas de novo é perigoso, é uma relação considerada perigosa e está perdendo esta parte da guerra, que é uma parte muito importante, que é a guerra de comunicação. E aí, o que pode se esperar do desenrolar desta guerra? Israel não pode retroceder, está sofrendo pressões até dos Estados Unidos, né, para retroceder e internamente enfrenta a resistência, né? Uma situação bem complicada. Na verdade, é uma situação bem complicada para o Netanyahu, né? Porque ele entende que caso ele faça, vamos dizer assim, tudo, acate as pressões internacionais, né, e pare a guerra, o principal medo do Netanyahu é que ocorram as eleições e que dê prosseguimento aos casos de corrupção envolvendo ele como primeiro-ministro. Então, a manutenção da guerra tem um interesse político muito grande do Netanyahu, mas me parece cada vez mais presente na sociedade israelense a vontade, né, de se paralisar essa guerra e de se tentar, de alguma maneira, negociar o resgate dos reféns que ainda sobreviveram. Então, ele sofre essa pressão da população civil, né, e que tem também aí atuado, vamos dizer, diretamente nos fóruns internacionais, buscando estabelecer diálogos para que tenha aí os membros de suas famílias salvos. Mas é uma enrascada. E eu acredito que o Hamas, inclusive, também está encurralado, né? Até que ele mesmo tentou propor, vamos dizer, uma agenda de paz. Então a gente tem um momento da guerra que o melhor cenário seria uma trégua. Há alguma perspectiva, professora, de, ainda que não agora em 2024, ainda que não em 2025, de se chegar ao fim dessa guerra? Porque todas as tentativas de acordo foram frustradas, a gente sempre traz as informações aqui. Possivelmente essa que está sendo costurada vai ter dificuldade em avançar. Ontem falamos com um especialista a respeito disso. E para o fim da guerra, a gente tem algo no horizonte? Boa pergunta. Sempre difícil a gente prever o futuro, né, Lívia? Eu acredito que existe uma boa perspectiva desse cessar-fogo nesse momento. A pressão internacional está muito grande, né? O fato do governo norte-americano, né, o governo do Biden, ter ontem mesmo aprovado, vamos dizer, com que todos os palestinos que estão dentro dos Estados Unidos, mesmo que estejam de forma ilegal, ele aprovou, vamos dizer, uma anistia temporária para esses palestinos, demonstra o entendimento dos Estados Unidos que a situação em Gaza hoje é uma situação inabitável, né? Muito difícil de que você possa viver naquele ambiente de uma maneira saudável. Então, o próprio Estados Unidos está dando anistia àqueles palestinos que estão refugiados em seu território. Então, eu acredito que isso demonstra uma vontade norte-americana de rever essa situação e de se conseguir um cessar-fogo. Agora, se esse cessar-fogo vai levar a um tratado de paz de longo prazo, é muito difícil da gente saber. A verdade é que, tendo cessar-fogo e começando um processo de paz, nós teremos um processo de reconstrução que deve acontecer em Gaza. Gaza foi completamente destruída, então a gente vai precisar muito do apoio internacional, das agências internacionais, né, das potências internacionais, trabalhando aí lado a lado para tentar reconstruir as edificações em Gaza e fazer com que a população possa voltar a viver nesse espaço. Muito bem. Queria agradecer a professora de Relações Internacionais no IBMEC de São Paulo, Natália Fingermann, também em nome de Rafael Colombo, que já quis te agradecer aqui antes também. Obrigada, professora. Até a próxima. Bom dia. Obrigada. Bom dia.